Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula da Mais Focus sobre como escrever uma revisão integrativa da literatura. Se você está chegando aqui agora, não deixe de assistir as videoaulas passadas para que você possa entender em que contexto nós estamos. Nós estamos aqui no tópico de resultados. E eu falei para vocês que eu vou falar agora sobre como criar um fluxograma que você irá utilizar como primeira parte dos resultados que você vai escrever para o seu artigo científico. Essa videoaula vai ter duas partes. Então, hoje vocês vão ver comigo como criar um fluxograma a partir da sua busca nas bases de dados. A próxima videoaula vai falar sobre como confeccionar uma tabela e como escrever os resultados baseados no que foi coletado dos dados a partir dessa tabela. Então, agora, a gente vai falar sobre fluxograma e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão, então, criar esse fluxograma e criar um texto para que você possa incluir no seu artigo científico. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é entrar para o PubMed, que é a nossa base que nós estamos utilizando. Na videoaula passada, eu coloquei 3 palavras-chave aqui, que foram Covid-19, saúde mental, e eu coloquei uma terceira palavra-chave, que foi mulheres. Então, a pergunta do meu artigo está relacionada com a saúde mental em mulheres em época de pandemia. Então, a gente vai fazer a busca e nós visualizamos aqui, primeiramente, deixa eu tirar aqui os filtros, para que a gente não se confunda, tá? Então, primeiramente, quando a gente coloca as palavras-chave, o que nós observamos? Que nós temos aqui 1.553 resultados. Isso quer dizer que eu tenho 1.553 artigos relacionados a esse tema que eu estou buscando. Então, essa aqui é a primeira coisa que eu vou anotar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse valor no meu fluxograma. Eu vou mostrar para vocês aqui um fluxograma que é um modelo que eu criei, mas que você pode criar o seu modelo, o modelo que mais te agradar, o modelo que mais agradar a revista, tá? Isso fica ao seu critério. Eu criei um fluxograma aqui, pensando que eu vou fazer a busca em 3 bases de dados diferentes, sendo elas o PubMed, a Biblioteca Virtual em Saúde e o Cielo. Aqui do lado, eu já coloquei os meus critérios de inclusão e os meus critérios de exclusão. Na videoaula passada, eu falei de 3 critérios de inclusão. O primeiro deles foram os artigos publicados entre 2019 e 2022. O segundo, os artigos disponíveis gratuitamente. O terceiro foram artigos do tipo ensaios clínicos ou estudos observacionais. E os 2 critérios de inclusão, que foram artigos fora do tema abordado e artigos duplicados. Então, se você está observando ali, se você está ligadão na nossa aula, você viu que quando eu coloquei as palavras-chave, eu fiquei com 1.553 artigos. No meu caso, no caso desse estudo, dessa busca que nós estamos fazendo, a gente utilizou artigos entre 2019 e 2022. Se você prestou atenção, não mudou os valores dos artigos, porque apareceram esse quantitativo para esse recorte temporal. Então, eu vou repetir a mesma coisa aqui, 1.553 artigos. Agora, se você tem outro recorte de tempo, quando você aplicar o critério de recorte de tempo, esse valor aqui vai mudar. Então, o valor que você colocou lá na sua busca e o valor que você vai ver, o quantitativo de artigos que vão ficar após a inserção do recorte temporal vai ser diferente. Então, no meu caso aqui, ficou por quê? Porque o COVID é uma doença nova e as pesquisas que são realizadas são entre 2019 e 2022, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu segundo critério, na verdade, pessoal? O meu segundo critério, que são artigos disponíveis gratuitamente. Então, eu vou lá no PubMed e vou colocar este filtro. Certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, quando eu apliquei as palavras-chave aqui, eu fiquei com 1.553 artigos. O recorte temporal é apenas esse, eu vou escolher todo o tempo, de pesquisa de COVID, então eu vou continuar
com 1.553, porque aqui foi o meu primeiro critério de inclusão, e vou aplicar o meu segundo critério de inclusão, que são textos disponíveis gratuitamente. Quando eu faço isso, eu vou ficar aqui, então, com 1.260 artigos. Então, você já sabe que eu vou lá no meu fluxograma colocar este valor de 1.260 artigos. Então, eu tenho aqui que, após eu aplicar o meu segundo critério de inclusão, eu fiquei com 1.260 artigos, ok? Mas eu tenho mais um critério de inclusão. Que critério é esse? O meu outro critério de inclusão, como a gente já viu, são os tipos de estudo. Então, eu tenho como critério de inclusão ensaios clínicos e eu tenho também como critério de inclusão estudos observacionais. Quando eu aplico esses dois critérios, esses dois tipos de estudo, eu vou ficar, então, com um resultado de 34 artigos científicos. Então, mais uma vez, eu venho aqui no meu fluxograma e coloco o quantitativo aqui de 34 artigos científicos. Então, recapitulando o que a gente fez, a gente colocou as palavras-chave na base de dados e a gente ficou inicialmente com um valor de 1.553 artigos. Quando eu apliquei o meu recorte de tempo, eu continuei com 1.553 artigos. Ao aplicar o meu segundo critério de inclusão, que são artigos disponíveis gratuitamente, eu fiquei com 1.260 artigos. A partir daí, eu apliquei o meu terceiro critério de inclusão, que foram os tipos de estudo, que foram ensaios clínicos e estudos observacionais. E eu fiquei, então, com 34 artigos. A partir de agora, eu vou aplicar o meu critério de exclusão, que é artigos fora do tema abordado. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar ler o título e o resumo de todos esses 34 artigos para visualizar aqueles que estão dentro do seu tema e os que estão fora do seu tema. Aqueles que estiverem fora do seu tema, você vai, então, excluir. Então, ele entra dentro do critério de exclusão. Vamos imaginar aqui que eu li o título e o resumo desses 34 artigos e eu excluí 4 por estar fora do meu tema. Então, eu vou ficar aqui, após a aplicação desse critério, com um N de 30. E, por fim, vamos que eu encontrei artigos duplicados entre o PubMed e uma outra base. Então, eu encontrei, vamos supor que eu encontrei 2 artigos. Então, fiquei aqui com 28 artigos. Então, esses 28 artigos aqui são os artigos que resultaram da minha busca no PubMed, após a aplicação dos meus critérios de inclusão e de exclusão. Esses 28 artigos, eu preciso lê-los na íntegra, porque é a partir desses 28 artigos que eu vou extrair os resultados para construir o meu resultado a partir da formação de uma tabela, que é o tema da nossa próxima videoaula. Então, se você acompanhou direitinho, não tem mistério. Você fez aqui o passo a passo comigo no PubMed, você vai fazer esse passo a passo também nas outras 2 bases de dados que você escolher. Então, o que vai acontecer? Quando você colocar lá os valores, né, colocar as palavras-chave, que você tiver os valores, aqui, então, vai ser o total de artigos que ficaram nas 3 palavras, nas 3 bases de dados, quando você aplicou as palavras-chave, os descritores. Então, você vai colocar o total de artigos aqui, né, que ficaram quando você aplicou os descritores, somando o PubMed, a Biblioteca Virtual em Saúde, o Cielo, nesse caso aqui, desse exemplo. E, no final, você vai colocar o total de artigos selecionados. Então, vamos que aqui no final, juntando as 3 bases de dados, eu tenha selecionado 45. Então, a partir de agora, eu vou ler todos esses 45, vou extrair os dados desses 45 artigos para, então, construir os meus resultados. Então, veja, esse fluxograma é a primeira etapa do resultado da sua revisão integrativa. Então, você vai precisar fazer esse passo a passo aqui para criar o seu fluxograma, não só na PubMed, mas também nas outras 2 bases de dados. E aí você deve estar se perguntando, ok, Larissa, criei meu fluxograma. O que eu faço agora? Você vai, então, fazer uma breve descrição aqui dos resultados. Aqui eu tenho números fictícios, não foi os mesmos números que a gente viu ali, mas você vai fazer um texto descritivo mais ou menos como esse. Então, você vai dizer a quantidade, né, total de busca, né, em quantos artigos a busca resultou, né, quantos ficaram após os critérios de inclusão e de exclusão. Então, aqui é um modelinho para você visualizar.
Note que você também pode escrever de outra forma, isso não é obrigatório, não. Aqui é só um modelo para facilitar para você que está nos acompanhando e assistindo as nossas videoaulas. Então, a primeira coisa que você vai fazer no resultado é formar o seu fluxograma a partir da busca nas bases de dados que você escolheu para o seu trabalho. A segunda coisa, após o fluxograma formado, é você fazer essa breve descrição, né, dos seus resultados ali. Então, quando você fizer isso, utilizando aquele modelinho ali que eu coloquei para você, quando você fizer isso, você vai ter, então, escrita a primeira parte dos resultados da sua revisão integrativa. Então, não perca tempo, faça esse passo a passo, construa esse fluxograma e faça essa descrição para que você já tenha aí uma parte do seu trabalho escrita. Se você já chegou nessa etapa, você provavelmente está com os métodos escritos e com o início dos resultados escritos também. Então, estamos chegando ao final dessa quarta videoaula sobre revisão integrativa da literatura. Não perca a próxima videoaula, que a gente vai falar da segunda etapa necessária para a construção dos seus resultados. A gente te espera na nossa próxima videoaula. Até lá!